a oportunidade de nós estarmos cultuando os amados, fico assim imaginando, eu creio que a grande maioria daqueles que eu tenho um número, se não todos aqui, eu mandei pela manhã uma passagem, não uma palavra, e eu tenho certeza que foi algo que Deus colocou no coração, no meu coração, amém? Porque quantas vezes nós não pensamos em desistir de algo? Semana passada, eu até falei novamente nisso, mas quantas vezes na semana, no dia, né, no decorrer das nossas vidas, nós não pensamos em desistir de algo, desistir de alguém, desistir até de vir para a igreja? O que eu estou fazendo ali? Mas permaneça firme no caminho que é Jesus Cristo, pois assim chegará o dia em que você verá que valeu a pena cada decisão em renunciar também, mas também em permanecer. Amém? Nós vamos ver, meus amados, vamos poder sentir, vamos poder usufruir das decisões que nós tomamos nesta vida em renunciar tudo aquilo que o mundo pensa que é bom, que oferece, que é normal, que é natural. Mas, meus amados, nós temos uma facilidade no nosso país ainda em cultuar a Deus, em entrar em uma porta de uma denominação e ouvir uma palavra, descarregar uma Bíblia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém de países onde são perseguidos dia e noite por amor do Evangelho. Nesses meus trabalhos, quando eu trabalhava para fora, em Juruti, tem muitas pessoas também de fora. Obrigado, irmã Alice. Tem muitas pessoas de outros países também que vêm, né, para trabalhar ali. E uma vez, conversando, né, com um indiano lá em Belém, e uma moça, e ela me falando sobre isso. Inclusive eu entrei na loja dela para me comprar uma blusa, uma camisa e um vestido para Gelma, e ela olhou, ela disse: mas você é paraense? Eu disse: sim. Se você não parece. E a gente começou a conversar e falando, e assim, meus amados, ela tocou em algo, e me veio a lembrança esses dias, essa conversa, e ela disse assim, falando sobre o Evangelho, e a igreja dela, a loja dela era ali na Praça da Independência, em Belém, em frente a uma denominação, e ela disse: e aqui é tão maravilhoso que nós podemos adorar a Deus. Ela diz: o meu país não é assim. Tem lugares que nós somos espancados pelo fato apenas de proferir o nome de Jesus. E nós temos a oportunidade. E aquela mulher, ela falando aquilo tão, sabe, com uma ardência vindo diretamente da alma, assim, com uma alegria em poder usufruir desta tão maravilhosa graça. E que por muitas vezes, amados, nós deixamos passar despercebidos, nos acostumamos muitas vezes em apenas vir ou estar em determinados momentos, principalmente quando as coisas não estão indo tão bem nas nossas vidas. É muito fácil o ser humano ele vir até Jesus quando não está as coisas muito bem. Está meio quente aqui em cima.
Não é verdade? Aí você que é o crente muitas vezes chato lá do seu trabalho, alguém chega lá com você ou lá da sua escola, irmão, ora por mim. Ora que eu estou passando por uma situação. E você diz, eu vou orar. E muitas vezes através da tua vida, da minha vida, a situação ela muda. Mas a pessoa não muda. Porque muito maior do que o abençoador, muitas vezes nos contentamos única e exclusivamente com a bênção, que é nada diante se nós tivermos o abençoador nas nossas vidas. Amém? Ontem a ministração não pude ficar até o final, mas estava assistindo. E de fato, amados, muitas vezes paramos e pensamos, será que eu não estou vivendo uma aparência? Será que eu não estou perdendo meu tempo em estar ali na igreja? Será que esta igreja, de fato, está contribuindo para que eu possa estar edificado na palavra do Senhor? Mas onde encontraremos a resposta? Somente aqui, meus amados. Não é por teoria, não é por situações que outros viveram, mas é unicamente, exclusivamente pela palavra do Senhor. Ela nos esclarece e tira toda dúvida que possa surgir. Amém? Amém? Abra a tua Bíblia lá no livro de Filipenses, o capítulo 1. Gostaria de agradecer a presença da Marciana, aqui o Marcos, a Giovana, o Anthony, tá? Sejam bem-vindos diretamente de Juruti. Amém? Fiquem à vontade. Filipenses, o capítulo 1, do versos 19 ao 26. Amém? Todos encontraram? Diz assim: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva eu escolher, mas ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito do vosso gozo da vossa fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O tema desta mensagem é vivendo a vida verdadeira. Aqui o apóstolo Paulo, ele descreve a importância de se levar o evangelho, mas além de levá-lo, é necessário viver segundo este evangelho. Amém? É necessário viver segundo este evangelho. Amado, quando nós lemos a carta aos Filipenses, nos dá um ânimo de alegria, de desejo de prosseguir a vida, de prosseguir nesta vida ainda. Paulo aqui ele diz, ele escancara o seu desejo, que era o de partir logo para os céus. Este era o desejo dele.
Quando ele diz assim, olha, mas ele julga necessário viver ainda na carne, não na carne do pecado, mas viver fisicamente ainda, assim ele está se referindo. Por amor de vós. Porque, meus amados, assim como Paulo, aqui ele está reconhecendo que alguém ainda seria edificado através da vida dele, ele diz, ainda acho necessário, porque se Deus tem permanecido, eu vivo ainda aqui, é porque ainda há algo a ser feito através da minha vida. Paulo, ele tinha essa consciência, porque, meus amados, eu gosto, as últimas ministrações, se você for verificar, tenho focado nas ministrações da vida de Paulo, porque justamente, não que Paulo ele seja o super-herói, ou o super-crente, ou o homem de ferro, não, mas ele reflete claramente eu e você. Você já parou para analisar? Ele reflete claramente nós. Muitas vezes, sabe por quê? Porque Paulo, ele era um homem inteligente, com estudo, mas além do estudo, algo ainda mais se sobressaía nele, o seu ego. A capacidade, talvez, de não desejar reconhecer de fato o que a palavra estava escancarada dizendo, que Cristo era o Messias, que Jesus era o Cristo. Ele era conhecedor de todas as Escrituras, conhecedor com certeza das Escrituras que Isaías relatava sobre o Cristo. E ele ouviu. Ele não andou com Jesus fisicamente, mas ele ouviu falar muito, com certeza. Nestes poucos versículos, Paulo nos descreve a bênção que é viver com Cristo, pois expressa aqui a vida terrena, contudo, ansiando por logo encontrar-se com Cristo. Lá na versão da Bíblia King James, no versículo 20 deste mesmo capítulo, nos diz assim: aguardando com ansiedade e grande esperança, que nada serei decepcionado, em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Paulo expressa ainda a necessidade de permanecer por amor de muitos, versículos 24 e 26, como eu falei. Por amor de vocês, ele diz, eu ainda não vou morrer. E eu creio com certeza que Deus ele falava isso audivelmente a Paulo. Você ainda não vai morrer. E por isso que ele disse claramente, mesmo estando aprisionado, ele diz, eu ainda não vou morrer, é por amor de vocês, é por amor de nós, que este evangelho lhe chega. Nós vemos aqui um livro que nos traz alegria, que nos traz esperança, mas nós vemos também o mesmo Paulo que escreve esta palavra de esperança, de motivação, o mesmo Paulo que escreve a carta aos Gálatas, chamando a atenção para não voltar às coisas velhas. A mesma carta que ele escreve a 1 Coríntios, a igreja de Corinto, chamando a atenção, olha, não voltem a andar como vocês andavam antigamente, mas abandonem todas essas coisas, porque é melhor viver com Cristo do que morrer neste mundo. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todo aquele que aceitar verdadeiramente a Jesus,
abandonar as práticas do passado, mudar de vida, viver diferentemente. Meu amado, por que muitas vezes nós podemos olhar e dizer, lá no passado, igual como os hebreus fizeram no deserto, lá no Egito nós tínhamos cebola e começa a sentir saudade do passado. Sabe por quê? Porque o passado não saiu deles. Estavam andando em caminhos novos, mas viviam presos ao passado. Quando nós vivemos uma vida verdadeira em Cristo Jesus, como diz lá no livro de Romanos, o capítulo 6, o versículo 4, que ele diz, andando em novidade de vida. Como diz lá no livro de 2 João, capítulo 5, versículo 3, diz assim o quê? Que o evangelho não é pesado, mas ele transforma. É justamente isso, meus amados, que nós precisamos continuar crendo. Nós não estamos aqui passando o tempo, ou apenas para fazer parte de uma comunidade, como um sindicato ou uma associação, não. Nós estamos aqui porque nós cremos que juntos aqui nós formamos também a igreja de Cristo. A igreja a qual a palavra do Senhor, ela nos revela que se nós vivermos, é a reunião dos santos. Santo não é aquele, meu amado, que está no andor feito de madeira, ou de pedra, ou de ferro, não. Mas a palavra santo significa separado. Então, a partir do momento que nós fomos remidos pelo sangue de Jesus, eu e você somos santos. Eu e você somos santos. A palavra do Senhor diz, meu amado, que aquele que crê, Jesus ele mesmo disse, em meu nome expulsaram demônios. Se impuserem as mãos sobre o endemoniado, eles serão expulsos demônios, serão curados os enfermos. Paulo e Silas, ao chegarem ali em Éfeso, eles foram tidos como deuses, porque eles curavam, as pessoas nunca tinham visto aquilo. Mas eles repreenderam e disseram, nós não somos deuses. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja direcionado ao Senhor. Eu e você, meus amados, Deus nos deu essa autoridade no nome do Senhor. E se, por acaso, através da tua vida, alguém for curado, você não será canonizado para ser adorado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você, ativou a marca que nós temos em Cristo. Nos fez lembrar justamente a promessa que Deus, o próprio Deus, através do seu Filho, Ele nos deu. Olha, em meu nome vocês farão sinais maiores do que estes. Se nós vivermos, meus amados, segundo a vontade de Cristo, segundo a vontade de Deus, nós conseguiremos viver de fato dias melhores nesta terra. Não estou dizendo isento de problemas, de dificuldades, não. Mas nós conseguiremos viver sabendo que Cristo, Ele está conosco e com Ele nós somos mais do que vencedores. E se nós somos mais do que vencedores, o que um vencedor ele faz? Ele vence aqui nesta terra, mas posteriormente ele pode perder para outro a sua posição. Mas se somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós nunca perderemos esta posição, porque nós andamos com o Senhor valente. Porque o mesmo Deus que é amor, Ele não deixou de ser o Senhor dos exércitos, aquele que peleja por mim e por você.
Ele não deixou de ser o pai que ele ama, e assim como diz no livro de Provérbios, o pai que corrige a quem ele ama. Meus amados, ore pelo amor de Cristo que seja derramado sobre a tua casa. Mas também, se você decidir orar a partir de hoje, para que algo mude na sua vida, ou na vida de alguém que você está orando, e dizer: Senhor, age da forma que o Senhor quer agir, para que esta pessoa venha de fato encontrar o motivo pelo qual deve viver. Esteja preparado, porque Deus, ele pode agir de forma não tão agradável, mas necessária. Mas ore, coloque ao Senhor, que não seja para a morte, mas que seja para a correção. O seu filho, quando pequeno, faz algo de errado, você corrige, você não mata. E dificilmente ele vai voltar a fazer. Se fizer, ele tem a lembrança da primeira correção. Mas você não vai matá-lo da segunda vez, você vai corrigi-lo. Até ele aprender a não fazer mais. Você não vai mutilar, você vai corrigir. Deus, ele corrige a quem ele ama. Louvado seja Deus. Já imaginou os amigos de Paulo agora viver uma vida totalmente diferente da qual ele viveu durante anos, e tal transformação foi verdadeira, duradoura e permanente, pois ele mesmo entregou seus olhos para Cristo. Tal termo nos dá um significado de tão grande valor, pois a quem estamos emprestando os nossos olhos? A quem nós estamos emprestando os nossos olhos? Faça essa pergunta para você mesmo, não responda para mim. A quem estamos emprestando os nossos olhos? A pessoa que fala de todo mundo e aparenta muitas vezes ser seu amigo, mas para o outro fala de você? Aquele que sempre enxerga os erros em você, mas nunca em si mesmo? Aquele que enxerga sempre que você nunca vai mudar, ou está caído, vai continuar caído? Ou estamos emprestando os nossos olhos, ou precisamos a partir de hoje entregar os nossos olhos ao Senhor e dizer: Senhor, me faz enxergar como o Senhor enxerga. Porque assim nós conseguiremos transformar, meus amados, em amor aquilo que nos faltava, nos tirava paciência sobre alguém. Nos fará enxergar de fato a necessidade do outro, da forma como Cristo ele enxerga. Porque assim como o Ederson iniciou aqui este culto e falando, quando o pecado do outro é exposto, muitas vezes comentamos, falamos, apontamos o erro, mas nunca nos colocamos na posição do outro e diz: eu jamais faria isso. Nós não sabemos, porque nós não passamos talvez pela mesma situação. Mas quando temos algo exposto e dedos apontam para nós nos sentimos magoados, queremos sair talvez da igreja, queremos abandonar tudo, queremos deixar de falar com pessoas que outrora nos ajudaram. Mateus 10:33. Pois com a mesma dureza de coração que julgares, sereis julgados. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas como cristãos, nós estamos no papel de ajudadores. E ajudadores é ensinar o caminho.
Amém? Hoje em dia, difícil muitas vezes talvez você ir no banco. Mas quando você vai nos bancos, geralmente tem aqueles rapazes, aquelas moças com a camisa "posso ajudar", não é verdade? Eles lhe direcionam a alguém que vai lhe ajudar, ou vão lhe ajudar ali. Da mesma forma, meu amado, somos eu e você. Precisamos estar com a camisa aqui escrita atrás "posso ajudar", e quando alguém vier a nós, possamos direcioná-lo aonde tem a ajuda devida, a pessoa correta que possa nos ajudar. E o gerente de tudo isso é Jesus Cristo. Mas antes dele, assim como Paulo diz, por amor de vocês, eu ainda vou continuar vivo, porque através da minha vida muitos serão alcançados. Venhamos nos dispor, de fato, a olhar. Não ter medo ou vergonha de alguém dizer: agora tu é crente? Ou tu é crente? Quanto tempo tu tem? 10, 20 anos? Mas é tempo de dar um estalo na vida, de mudar e viver. Não, eu vou hoje ser crente, a partir de hoje. Não se importando. Talvez Paulo, diante do Sinédrio, quando ele estava sendo ali indagado sobre a sua profissão, nova profissão de fé, talvez como eles falaram, antes disso talvez alguém chegou: mas Paulo, olha, volta, nega tudo que tu falou, tu vai voltar, ou tu vai ter uma pena menor. Talvez alguém que conheceu ele, eu não sei, estou supondo, mas alguém que conheceu ele, talvez deva ter orientado ele. Mas ele estava firme, porque ele sabia que ele não poderia retroceder, porque olhando para trás, assim como Pedro diz: para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Como eu posso voltar para este mundo que engana, que adoça, mas o fim dele é morte? Por mais maravilhoso que possa apresentar-se, mas o final de tudo é morte. E não digo apenas a morte física, porque se acabasse ali, meus amados, nós não precisaríamos estar aqui falando de Cristo, não precisaríamos de estar buscando viver uma vida reta diante da sociedade, diante de Cristo principalmente, mudando nossas concepções quando necessário, segundo a palavra. Não seria necessário, porque tudo acabaria ali com o fechar dos olhos, com o parar de bater do coração, com os pulmões não respirando mais. Acabaria, não teria mais vida após essa. Não seria necessário, estaríamos vivendo à torta e à direita. Mas nós sabemos, meu amado, que após esta vida, aí sim seguirá algo que é eterno, morte eterna ou vida eterna. E todo aquele que decidir hoje mudar esta situação, seguir a rota, entregar o leme para Jesus ser o capitão, de fato terá a certeza da salvação. E a vida após esta não é mentira. O inferno é tão real como o céu. E hoje, esse é um grande erro, que não se fala. Se prega muito em prosperidade, em felicidade, em viver em paz nesta terra, mas lembremos do que Jesus disse, que aquele que vive desta terra, quando ele olha para os fariseus e diz: olha, eles já tiveram a sua paga nesta vida, então esqueça a vida eterna. Se nós nos acostumarmos apenas em usufruir as coisas nesta terra, esquecendo-se que é aqui que nós estamos trabalhando para alcançarmos os céus, não é depois da morte. Não levaremos
nada para pagar a entrada. A mitologia egípcia, ela nos revela assim que depois que alguém morre, a sua alma, seu espírito, ele percorre um longo caminho por vários portais. E no final desse portal, chega-se diante de alguns ancestrais, lá, os anciões lá, e pesa-se o que ele tem a oferecer. É por isso que os faraós, os nobres, os ricos levavam um monte de ouro, levavam até suas esposas, seus filhos, seus servos, morriam junto com ele e eram enterrados dentro das tumbas. Mas era levado ouro para poder pagar a sua passagem no pós-morte, para ir para o paraíso. E quem não ia, sofria. Não é assim. Independe do que nós façamos, pois Cristo já fez tudo por nós. Não seria melhor entregar os nossos olhos a Cristo, pois assim conseguiríamos ver e sentir que viver com Ele não é pesado, não é custoso, mas consiste no verdadeiro amor. 1 João 5,3: porquanto nisto consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. É isso que consiste o amor. Consiste em fazer a vontade dele. Consiste em de fato viver para Cristo e com Cristo. Não apenas falar, mas viver. Não demonstrar apenas no externo, mas no interno, em casa, no trabalho, nas redes sociais, nas ruas, em qualquer lugar, que Cristo ele possa de fato refletir através das nossas vidas. Glória a Deus. Um dia olharemos e diremos: valeu a pena cada decisão de permanecer com Cristo, de fazer nossos caminhos para convergir em um caminho apenas, que é Cristo Jesus. Alguém pode estar fazendo a si a mesma pergunta: será que não estou vivendo de aparência? Será que estou no lugar certo? Será que o que o pregador está falando é verdade? Será? Há muitos serás e porquês muitas vezes na nossa vida. Mas, meu amado e minha amada, a única resposta, o único caminho, a única solução para tudo é Cristo. Não retrocedamos. Não venhamos abandonar e dizer: não, até aqui está bom, o que eu fiz já somou algo para mim. Não. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que permanecer até o fim, ele não diz até a metade. Ele não diz até 90%. Ele não diz até 95%. Mas ele diz até o fim. Mateus 24:13. Aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Apocalipse 2:26 diz assim que nós temos uma promessa com Cristo. Ele diz que nós governaremos com Ele se nós permanecermos fiéis até o fim. Ele diz assim: olha, se permaneceres fiéis até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. E não uma coroa, não apenas para um, mas a todo aquele que assim desejar permanecer firme e fiel. Que não venhamos condicionar a nossa permanência, meus amados, ao outro, a um lugar, à situação, à condição. Mas a nossa única condição, regra
de vida é Cristo. Hoje eu coloquei, eu não sei se todos chegaram a ver, lá no grupo da igreja, alguém conversando com a IA, né? E perguntou que se aquela IA se transformasse, fosse uma pessoa, mas mantivesse a sua mesma mentalidade de conhecimento de tudo que tem, mas chegasse o fim da sua vida e morresse como todo ser humano, qual religião ela decidiria seguir? Alguém assistiu? Se não assistiu, está lá no grupo. Os outros que não assistiram, assista lá, é muito interessante. Não é a primeira pessoa que faz uma pergunta dessa para a IA, já vi outros vídeos. E ela diz, com base em todos os meus conhecimentos, a religião que eu seguiria seria o cristianismo. Porque ele reflete um tão maravilhoso amor de um pai para com seus filhos, aqueles que assim decidiram transformar-se em filhos. Olha só como aprendemos. Muitas vezes, amados, nós olhamos aí, alguém pode questionar, mas é algo interessante, porque vivemos num mundo hoje totalmente tecnológico. Mas muitas vezes nos falta isso. De fato crer, de fato enxergar aquilo que nos alcançou, quem nos alcançou. Talvez alguém que não tem o mesmo tempo de crente que eu e você, mas quando tem a oportunidade de ser alcançado por Cristo, ela agarra com todas as unhas e ela não larga mais. Raabe, ela não vivia no meio do arraial ali do povo judeu, do povo hebreu, ela não vivia. Mas quando ela ouviu falar, ela não viu, mas ela ouviu falar, ela decidiu crer no seu coração. E ela viu a oportunidade dela ser salva e ter a sua vida e família transformada. Ela agarrou com todas as forças e ela disse, ela fez um concerto com Deus. E aquele concerto, meu amado, trouxe a salvação não apenas a ela, mas a toda a sua família. Aquele centurião, quando chega diante de Jesus e diz, olha, o meu servo está doente ali. Ele diz, não precisa o Senhor ir na minha casa, apenas uma palavra que o Senhor der, eu creio que ele será curado. E Jesus diz, olha, em todo Israel eu nunca vi uma fé tão grande como deste homem. Nós precisamos de fato, meus amados, sermos renovados. Amém? Que possamos ter um renovo sobre as nossas vidas, sobre nossas cabeças, o novo de Deus. O avivamento real. Assim como Paulo teve um avivamento real, duradouro e permanente. O cristianismo, ele não está baseado em uma relação de um homem e uma mulher perfeitos, mas em que Cristo nos reconciliou com o Pai. Consiste em que aquele que estava caído foi levantado para não tornar a cair novamente, mas permaneça. Amém? Você já parou para analisar isso? O cristianismo, ele não está baseado em uma relação de perfeição. Porque se estivesse, meus amados, todos nós estaríamos lascados. Todos nós. Todos. Mas Cristo é a perfeição. Se servirmos aquele de fato que é perfeito, seremos redimidos. Não seremos mais santos lutando contra o pecado, mas seremos santos redimidos pelo sangue de Jesus. E o que isso nos diz?
que nós nos tornamos santos pela graça de Cristo, pelo amor tão maravilhoso que nos alcançou. E não apenas todos os dias matando um leão, como é costume dizer, para entrarmos nos céus. Mas de fato, a partir do momento em que a nossa mente ela for renovada, porque todo aquele que é renovado, ele tem a mente de Cristo. Amém? E somos alcançados, e somos convidados a viver a vida verdadeira. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.